11 horas e 15 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News e a gente já volta, gente, com o nosso quadro Penal News, que hoje traz uma análise dessa explosão que aconteceu aqui em Maceió no dia de ontem. E a gente recebe aqui no nosso estúdio já Bruno Calado, já se encontra aqui com a gente, sempre trazendo as atualidades, né? As últimas atualidades você traz para a gente. Mas é importante mesmo, né, Bruno, a gente mencionar esse caso que aconteceu ontem, está um caso bastante quente ainda, que ainda está também em investigação, né? Sim. A Polícia Civil ainda segue em curso com as investigações. Mas o que a gente já pode adiantar? O que a gente já pode dizer do caso que aconteceu ontem? Bom dia para você. Bom dia, Paulane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, um prazer enorme estar aqui com vocês em mais essa terça-feira corrida, né, Paulane? Que eu fiquei na iminência de não conseguir chegar, vim de um outro município hoje, mas graças a Deus estou aqui de forma muito prazerosa com todos vocês. Então, estamos trazendo mais uma vez e com aquele risco iminente que eu sempre digo aqui de trazer esses assuntos tão atuais, de cometer algum deslize em alguma análise, né, precipitada, mas a gente sempre trabalhando com indícios, com suposições já apuradas em investigações, mesmo que investigações precoces ainda, investigações recentes. Então, ontem, né, aconteceu esse caso, eu estava almoçando, Paulane, quando eu ouvi essa explosão. Muitas pessoas ouviram de vários bairros aqui de Maceió, né? Eu estava almoçando e ouvi essa explosão muito forte, você vê distante de onde eu estava, a explosão aconteceu na Rota do Mar, ali que fica entre o Benedito Mendes e Guaxuma, né? Uma explosão de uma fábrica de fogos de artifícios. Essa fábrica funcionava de modo clandestino, inclusive o dono dessa fábrica já confessa que armazenava esses explosivos, esses fogos, de forma clandestina, sem autorização, o que é algo muito gravoso, né? Então, acabou acarretando nessa explosão e expondo a perigo, né, toda aquela população circunvizinha, que circunvizinhava essa fábrica clandestina de fogos de artifícios ali na região da Rota do Mar. Pois é, né, Bruno? Por sorte, era uma fábrica clandestina, mas por sorte ela ficava de fato afastada, né, de residências. A gente tem imagens, inclusive, aí, né, do incêndio que se formou em decorrência dessa explosão. Toda a vegetação já estava seca ali na região, acabou sendo queimada. Então, por sorte, a gente não teve vítimas fatais, nem maiores vítimas também com problemas mais sérios. Até o momento, pelo menos, não se sabe, né? Isso. Até o momento, me parece que só uma pessoa ficou ferida, queimaduras de primeiro grau, e até dispensou o tratamento, o encaminhamento, né, da equipe médica que atendeu no local lá do acontecido, pediu para que ele fosse encaminhado à unidade, né, de pronto atendimento, mas ele dispensou, disse que não precisava, foram queimaduras de primeiro grau, acho que resolveu lá no momento, mesmo ele dispensou o encaminhamento. Graças a Deus não houve vítima fatal, né? Porque senão pioraria. Já pensou isso dentro da zona urbana? Com aqui certeza. Foi um pouco mais afastado, mas já pensou isso no centro de uma cidade ou coisa tipo? Que tragédia não acontecia? Houve inclusive rompimentos de telhados de casas, né, das proximidades ali para você ver. Vidros de janelas das casas também ficavam próximas. Para você ver a potência, né, da dissipação do som dessa explosão que aconteceu e todo esse incêndio causado através dessa explosão. Na verdade, os fogos, eles ficavam guardados dentro de containers, né? E a gente viu, inclusive, imagens do ferro contorcido, tamanho foi a explosão e o calor também do incêndio que se formou, né? Agora, Bruno, olha, a gente tem imagens, essas imagens mostram exatamente os containers, como eles ficaram realmente contorcidos por conta, né, dessa explosão. Exato. Agora, eu queria que você pudesse explicar para a gente, o proprietário desse depósito, ele foi preso em flagrante. O que significa? Vamos relembrar aqui para quem nos assiste, o que é essa prisão em flagrante, por que ele foi preso em flagrante e a que ele deve responder? Certo, muito boa a sua pergunta, Paulane, muito pertinente. A prisão em flagrante, ela ocorre quando o indivíduo acaba de cometer ou logo após cometer algum delito. Né? Esse indivíduo proprietário desse armazém era o responsável por esse armazenamento todo, armazenamento ilegal, irregular, certo? Então ele foi preso em flagrante porque logo após de cometer esse delito, né, mesmo que de forma culposa ou dolosa, isso será analisado depois, ele foi preso em flagrante e a prisão em flagrante deverá ser convertida ou não numa prisão preventiva, suponho que tenha sido arbitrada alguma fiança e concedida alguma liberdade provisória a esse cidadão. Né? Depois da prisão em flagrante, lembremos, até 24 horas depois, esse cidadão
deve ter sido submetido à audiência de custódia, disse deve ter sido submetido, porque deve ter acontecido agora no período da manhã, né? E aí o juiz decidirá se ele continuará preso ou se ficará em liberdade mediante o pagamento, o arbitramento de alguma fiança ou não, certo? Muito provavelmente por não se tratar de um crime tão gravoso, veja, de um crime tão gravoso nessas circunstâncias. Se houvesse morte, seria uma outra análise, né? Mas nessas circunstâncias, e eu digo não gravoso, não na minha opinião, porque causa um dano muito grande ao meio ambiente, inclusive, porque a gente viu matas sendo devastadas pelo incêndio, né? Mas o Código Penal prevê uma pena ínfima, uma pena baixa para esse crime. Então ele foi preso em flagrante porque foi logo após cometer ou cometendo o delito. Quando o indivíduo é pego cometendo logo após cometer, cabe então a prisão em flagrante. E aí os crimes que você também me perguntou, me desculpe, quais os crimes, por qual crime ele foi preso? E aí nós sempre atribuímos, por exemplo, pessoas, tentativa de homicídio, não conseguiu matar, mas feriu aquele indivíduo que estava ali próximo, que teve essas queimaduras de primeiro grau, que estava ali no local. O pessoal sempre remete a esses principais crimes trazidos no Código Penal, que são mais fáceis de serem lembrados, né? O crime de homicídio, o crime de roubo, o crime de furto, e acabam se confundindo. Mas o Código Penal, ele tem, em sua parte especial, uma vasta opções para tipificar delitos. Então, os artigos, por exemplo, 250 e 251 do Código Penal, são artigos desconhecidos por muitas pessoas. O artigo 250, ele traz que o indivíduo ele será incriminado, ele será denunciado se ele causar incêndio. Se ele causar incêndio. Não foi o caso, não houve uma causa de incêndio. O artigo 251 é que foi a situação adequada, que diz que é quando causa explosão. Né? E o indivíduo causou explosão, mesmo que de forma culposa, né, por armazenamento irregular, sem as licenças necessárias, o indivíduo causou essa explosão, certo? E aí, se analisado de forma culposa for, a pena será mais abrandada. Tem algumas circunstâncias, Paulane, que pode aumentar a pena. Se, por exemplo, for causada em certos ambientes, certo? Em ambientes públicos ou coisa dessa natureza, ou para destruir algumas outras coisas, que não foi o caso também. Então, traz uma pena mais branda desse delito. Causar incêndio, e aí fica aqui... a lei ela tem um caráter bifurcado de prevenção e punição. A lei não é só para punir, a lei também é para prevenir. Então, cabe a nós, Paulane, não só abordarmos aqui a questão da punição, pelo que o indivíduo vai ser punido, mas a forma preventiva também, né? E aí eu digo a forma preventiva porque o artigo 250, que antecede o artigo 251, que foi o que esse indivíduo cometeu, o artigo 250 ele traz causar incêndio. Mas causar incêndio, às vezes a pessoa vai tocar fogo no lixo, na porta de casa e acaba pegando numa vegetação ressecada e causando um grande incêndio. A gente vê isso. Uma toia, acho que é toia de cigarro que chama, o indivíduo uma bituca de cigarro, o indivíduo acaba de fumar, sacode ali, causa um incêndio grande, né? E acaba causando até morte, ferimentos de pessoas, etc. Então tem que ter muito cuidado com fogo. Né? Com fogo não se brinca. Bruno, esse proprietário, né, como já foi também divulgado amplamente aqui pela imprensa, ele mantinha o depósito e a fábrica de forma clandestina. Aí já seria um outro crime? Não. Ele causou a explosão. Essa questão de manter a fábrica de forma clandestina já não vem mais muito para o âmbito criminal. Isso é mais para crimes ambientais. Certo? Não é a parte penal seca, propriamente dita. A parte penal seca é esse crime de causar explosão. Mas aí a questão ambiental deve ser analisada. Ele causou um incêndio, ele prejudicou o meio ambiente. Ele não tinha as licenças que devem ser expedidas. Isso, tributária, tudo isso. Então, essas outras questões tributárias, ambientais, etc., devem ser analisadas também. E trabalhistas também. A gente não sabe se de repente, no dia ontem não tinha ninguém, mas a gente não sabe se de repente ele tem pessoas trabalhando lá de forma clandestina. Se esse indivíduo que ali estava, provavelmente vigiando as mercadorias ou coisa dessa natureza, ele tinha que estar com um EPI, o equipamento de proteção individual, né? E aí o Ministério do Trabalho ele cairá em cima para investigar. A auditoria cairá em cima para investigar esse indivíduo, com certeza. Saber então de onde está vindo, porque pelo que me parece, aquela região era apenas o depósito, mas de onde está vindo esses fogos, né? Exatamente. De onde é que ele está saindo? Compra, a fonte, exatamente. Isso é toda ainda, como a gente já explicou aqui, são as investigações que devem ainda ser desenroladas e a gente vai passando as informações com o Sim, vamos atualizando sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço, Paulane, e desejo a todos vocês um bom dia e bom trabalho para você.
Muito bem, gente. Antes da gente encerrar esse bloco, eu tenho informação muito importante para você, viu? Os saques do dinheiro esquecido em instituições financeiras já começaram no dia de hoje, já a partir das 10 horas da manhã. Com o sistema Valores a Receber do Banco Central do Brasil, é possível fazer a consulta. Se você já confirmou, então, que possui recursos a receber, atente-se para fazer o pedido de transferência do dinheiro. Ao todo, gente, são 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas que têm cerca de 6 bilhões a resgatar. Para mais informações, então, você pode acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações.